A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva e que é eficaz. É uma palavra linda e gloriosa, que é a palavra de Deus. Só tem o melhor para mim e para você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos em 1 Samuel, capítulo 14, hoje termina o capítulo 14, e o título é Tenha Sabedoria. A gente ontem leu, né, que Saul tinha dito que quem comesse até terminar aquela guerra, se provasse de comida, seria morto, amaldiçoou. E ninguém comeu. E seu filho não sabia da palavra de seu pai Saul, rei, tocou no favo de mel e comeu, né, um pouco. E diante da situação, ontem, Jonathan não tinha morrido, né? Foi uma situação linda e ganharam, e depois o povo estava com fome, terminaram se alimentando. Aí foi aí que se alimentaram de sangue, e teve uma pessoa que disse a Saul, e Saul mandou que eles viessem se alimentar sem comer do sangue, porque tinha tido guerra e eles já estavam desfalecendo, porque ele não tinha comido antes, porque Saul tinha dado essa palavra de maldição. Mas hoje a gente vai ver o resultado do caso de seu filho, Jonathan, porque tocou no mel, no favo de mel. Então, o teu título, Tenha Sabedoria. Existem coisas que a gente tem que ter sabedoria. Quando é uma coisa delicada, não se pode agir. É melhor orar. Quando é algo que você não vê saída, melhor é orar e não falar para ninguém, guardar para você. Tem coisas que é só a gente e Deus, que você tem que ter muita cautela. Então, eu não sei se você está em alguma situação delicada, não fale a ninguém, tenha sabedoria. Fale com Jesus, que é quem vai resolver, tá bom? 1 Samuel 14, a partir do 36 até o 49. Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus, despojemo-los até que amanheça o dia, e não deixemos dele um só homem. Disseram: tudo que parecer bem aos teus olhos, fazei. Disse, porém, o sacerdote: cheguemos-nos aqui a Deus. Ali eles iam ter que passar a noite, né? Que eles queriam destruir o resto dos filisteus. Mas aconteceu algo muito interessante. O sacerdote disse assim, antes de descansar: chegamos nós aqui a Deus. Existem coisas que eu e você quer agir, é melhor se chegar a Deus. É melhor primeiro buscar Deus. Ah, Beto, mas tem coisa que tá demorando. O tempo é de Deus. Vai buscar Deus. Não age logo, não. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-lo-ás na mão de Israel, porém naquele dia lhe não respondeu. Veja, naquele momento, daquela guerra, naquele segundo, Deus não respondeu. Tem coisa que a gente ora e o Senhor fica em silêncio, né? Tem que continuar orando e tendo prudência. Então disse Saul: cheguei-vos para cá, todos os chefes do povo, informai-vos e vede em que se cometeu hoje este pecado. Ali, já que o Senhor não falou, eles entenderam que era da tradição da época, que tinha pecado no meio deles, que tinha alguma coisa errada, porque Deus não tinha falado de imediato. Tem gente que quer que Deus seja um micro-ondas rápido, tem que ter calma. O Senhor sabe quando dá para falar algo para mim e para você. A gente fica na porta, orando, louvando, clamando, lendo a palavra, jejuando, mas isso não quer dizer que o Senhor vai responder amanhã ou hoje, não. O tempo é do Senhor. Porque vive o Senhor, que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonathan, certamente morrerá. E nenhum de todos os povos lhe respondeu. Quer dizer, ele achou o seguinte: como Deus não tinha respondido nada, tinha pecado ali. E ele deixou bem claro, o rei, né, Saul: até se for meu filho, vai ter que morrer. Porque era uma lei severa, né? E glória a Deus que você está no tempo da graça, da misericórdia e do amor do Senhor. Glória a Deus por isso. Disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonathan estaremos do outro lado.
Então disse o povo a Saul: fazei o que parecer bem aos teus olhos. Aí o rei determinou que ficavam os soldados de um lado e ele e o filho do outro, né? Para que se jogasse a sorte, para saber onde estava o pecado, porque o Senhor não tinha respondido ainda. Vamos ter prudência. Se Deus não respondeu ainda, muitas vezes não é pecado, é porque não é a hora. Ah, aquela pessoa está sofrendo tanto, às vezes é uma provação. Deus sabe como trabalhar na vida de cada um. Ou permite a provação para depois vir a bênção. Então, independente da situação, vamos ter prudência, vamos ter cautela. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: mostra-nos o inocente. Então Jonathan e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Né? Tinha aquele negócio, vamos aqui agir com sorte, para ver quem é que está em pecado. E o povo ficou livre ali quando ele lançou a sorte e caiu para Jonathan e Saul, seu pai. Então disse Saul: lança a sorte entre mim e Jonathan, meu filho. E foi tomado Jonathan. Lançaram a sorte entre os dois e caiu em Jonathan. Disse então Saul a Jonathan: declara-me o que tens feito. E Jonathan lhe declarou e disse: tão somente provei um pouco do mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Jonathan só provou daquele mel. Porque Saul não disse que quem comesse alguma coisa da guerra terminar seria morto? E no final do dia o povo já não estava aguentando mais de fome. Tem coisas que é sem sabedoria. Tem coisas que se fala demais e traz problema. Tem coisas que agimos antecipadamente. Isso também é sem sabedoria. Então disse Saul: assim me faça Deus, e outro tanto, que com certeza morrerá Jonathan. Veja que o rei estava empolgado, né? Já queria matar seu filho, porque Deus não tinha falado ainda. Tem gente que é assim. Às vezes a gente já quer agir porque acha que é Deus e não é. Lembre-se do título: tenha prudência. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonathan, que efetuou tão grande salvação em Israel, porque Jonathan não tinha matado tantos junto com seu moço? Nunca tal suceda, vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonathan para que não morresse. O povo foi corajoso. Ele disse ao rei: Jonathan teve uma guerra que ele foi matar os filisteus sem dizer nada nem ao senhor, que é rei, nem a gente. Com o moço matou. Como é que ele vai morrer hoje? Não vai cair nem um fio do seu cabelo. Porque às vezes tem que ter atitude. Mas Saul já tinha esquecido daquela bravura, daquele lado corajoso, determinado de Jonathan. E muitas vezes a gente ficamos assim. Já queremos agir algo antecipadamente. Ele já queria matar Jonathan, porque o Senhor não tinha falado ainda. Tenha calma. Se Deus não falou ainda o que você tem orado, jejuado, lido a palavra, continue na porta, porque Deus só fala na hora certa. Isso não quer dizer que Deus não está no negócio. Isso quer dizer que tudo tem um tempo determinado. Continue perseverando, com prudência, e deixe a hora de Deus que vai chegar no tempo dele. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon e contra Edom, e contra os reis de Zobá, contra os filisteus, para onde quer que se tornavam, executavam castigo. Quer dizer, continuar a guerra, porque o tempo era de guerra, né? Mas Jonathan não morreu, porque tudo é no tempo do Senhor. Como está o título aqui, tenha prudência, Deus quer que eu e você tenha prudência em qualquer situação. Fale menos e ore mais, e escute e se cale. Houve-se valorosamente e feriu aos amalequitas e liberou a Israel das mãos dos que a saqueavam. Veja que eles agiram valorosamente. Não só Saul, como todo o seu exército de Jonathan.
E ali eles iam ganhando a guerra. E não precisou matar Jonathan, porque Saul estava antecipado, porque Deus não tinha falado naquele momento. Seja o que for, não ande com antecipação. Não tenha atitudes que não glorificam a Deus e que amanhã você vai se arrepender. Deixa Deus trabalhar. Para terminar hoje, e os filhos de Saul eram Jonathan, Isvi, Malquizua, e o nome das suas duas filhas era antes, uma da mais velha Merabe e o da mais nova Mical, que a gente sabe que Mical foi a esposa de Davi. Então hoje terminamos esse capítulo 14, né, de 1 Samuel, mas a palavra que fica de orientação do Senhor para nossas vidas é: tenha sabedoria. Porque Saul estava tão empolgado que já queria matar seu filho Jonathan. E não era necessário. Porque Deus estava agindo com calma, com prudência. Muitas vezes, porque na hora que o sacerdote se chegou a Deus com ele, Deus não falou. Porque Deus não é obrigado a falar comigo e com você na hora que ele quer, não. Não, perdão, na hora que a gente quer, não. É na hora dele. Então a hora é hora de adorar. A hora de continuar descansando no Senhor, sem antecipação, sem fazer nada que amanhã venha se arrepender. Vamos deixar o Senhor trabalhar, porque Ele sabe trabalhar nos mínimos detalhes. Por mais difícil que esteja, Deus está comigo e com você. Amém? Tenha sabedoria. Amanhã daremos continuidade ao capítulo 15 de 1 Samuel. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.